O Evangelho de hoje, ele está nesse jornalzinho, fala sobre a autoridade de Jesus. Isso é um óbvio ululante, Jesus falava com autoridade. Mas nós vamos abordar outro lado, nós vamos abordar outra questão. Somente em 2 lugares na Bíblia, Jesus fala com Lúcifer. Na tentação do deserto e dentro de uma sinagoga. Os 2 lugares que explicitamente Jesus fala com o diabo. Então, Jesus, quando falou com o diabo no deserto, deserto em hebraico quer dizer sozinho consigo mesmo. É como se nada interferisse na vida dela, que ela estava sozinha consigo mesma. Isso quer dizer deserto. Deserto não é areia e falta d'água, não. Quando traduziram para cá, aí assimilou-se deserto com falta d'água e areia. Mas, na verdade, deserto quer dizer você está consigo mesmo, sozinho. Então, Jesus, estando em espírito, que foi o Espírito que levou Jesus no deserto, foi o Espírito. Ele estava sozinho. Ele estava era aquele momento do diabo propor a ele certas coisas, como propôs. Então, voltamos ao Evangelho de hoje. Era um dia de sábado. Sábado é dia que não faz nada. Quer dizer, o povo não fazia nada, porque os fariseus, tudo faziam. Eles botavam um fardo na cabeça de vocês e eles mesmos não carregavam, não. Então, Jesus, num dia de sábado, foi falar na sinagoga. A sinagoga é como se fosse a igreja de Lourdes. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Aliás, não tem diferença nenhuma. Então, dentro da sinagoga que Jesus estava falando, existia um homem puro, um homem que falava, um homem que, segundo a Bíblia, era um homem possuído pelo demônio. Olha, se nós quisermos conversar com o diabo, é dentro da igreja. Porque ali ele tem quem tentar. Numa porta de uma boate, não adianta não. Nós que está fazendo coisa que a tua consciência não está acusando, não é verdade não. O diabo está nas igrejas, nas sinagogas. É ali que estão os espíritos imundos. Interessante. Jesus conhece o diabo e o diabo conhece Jesus. Eram 2 entidades conhecidas. Eram 2 entidades que conviviam numa mesma política, mas resolveram tomar decisões diferentes. Então, aquele homem falando com a voz impura, eu sei quem tu és. O Senhor é o Filho de Deus. Se vieste aqui para nos destruir, olha como é que o diálogo prossegue. Você veio aqui para nos destruir. Como é que ele sabia disso? Porque, na verdade, a autoridade de Jesus estava em destruir o demônio, porque Jesus fala das coisas perenes e o diabo fala das coisas finitas. A coisa que é perene destrói a coisa que é finita. É a mesma coisa que você querer colocar 1000 litros d'água numa garrafa PET. Não dá, não cabe. Então,
ele tinha consciência disso. Vieste aqui para nos destruir, você fala sobre as coisas infinitas, e eu só posso oferecer a esse povo da terra as coisas finitas, que não tem continuidade nenhuma. Jesus não queria propaganda. Jesus falou assim: saia daqui. Na mesma hora, aquele finito deu lugar ao infinito. Por isso que Jesus falava com autoridade. Por isso que ele sabia o que ele estava falando. E todo mundo ficou admirado. Quem é esse? Quem é esse que fala até os espíritos imundos o obedecem? Lógico, é só falar do infinito para o finito. Isso é autoridade. Então, aquele Lúcifer reconheceu na presença do Cristo não um Deus humanado, porque ele não tinha poder para isso, mas ele conheceu a palavra de Deus naquele ali. Quem é esse homem que fala com autoridade? Quem é esse homem? Não é o Cristo, não. Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Quem é esse homem que fala com autoridade? Eles nunca tinham ouvido falar aquilo, porque ele estava falando sobre o infinito. E as pessoas, às vezes, aonde o diabo está, fala do finito. Se você fizer isso para mim, eu te dou uma viagem a Miami. Se você fizer isso para mim, eu faço você ganhar loteria esportiva. Agora, Deus falava assim: se você fizer isso para mim, eu te dou a vida eterna. Olha a diferença. Porque o diabo não pode dar vida eterna para ninguém. Ele pode dar a viagem a Miami, ele pode dar, ganhar na loteria, ele pode melhorar a tua cabeça, e tudo isso ele pode. Mas a vida eterna, se você fizer isso por mim, eu te dou a vida eterna. Olha, a diferença é muito grande. Por isso que o diabo quis levar, o Espírito levou Jesus dentro dele mesmo, no deserto dele mesmo, para ele aprender, para ele vivenciar essas coisas, porque uma coisa é Jesus humano, a outra coisa é Jesus divino. Jesus não queria em momento nenhum ser divino, ele queria ser humano, para entender os nossos pecados, porque ninguém poderia apagar os nossos pecados se não fosse conhecedor dos próprios pecados, não é? Então Jesus sabia disso. Então Jesus falava do infinito e o diabo falava do finito. Eu faço com que você ganhe a loteria esportiva, eu lhe dou a vida eterna. Então, saia e cala-te, porque você não tem autoridade para falar nem do finito. Porque é uma apropriação indébita. Porque até o finito é Deus que propõe. Ele estava falando uma coisa, de uma apropriação indébita, que ele mesmo, para cumprir, dependia da vontade de Deus. Deus deixava que aquilo acontecesse, tá bom? Então é um diálogo de Jesus com Lúcifer. Quem é esse que fala com autoridade? E até os espíritos imundos obedecem, porque Jesus está falando infinito, eu lhe dou a vida eterna. Não, é isso, é uma diferença muito grande, tá bom? Então, fica o meu recado de hoje.